Estudo da Palavra. Novamente, meu nome é Giancarlo Miranda, sou nascido aqui em São Paulo, mas gostaria já de antemão pedir o perdão dos irmãos se eu falhar no português. Estive fora do país por volta de 9 anos e regressei há menos de 2 meses, por volta de 2 meses. Então, se eu falar algo que não está no vocabulário português, você me perdoe, eu tentarei corrigir aqui. E vamos entrar no assunto de hoje. Nós falaremos sobre a última geração. É claro que estamos nos referindo ao povo de Deus, a última geração do povo de Deus, e vamos estudar qual é a obra que este povo de Deus tem que realizar para o fim de todas as coisas acontecer. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Amós, capítulo 3, e no verso 7 encontramos uma palavra que traz um conforto para mim como cristão. Vou ler para os irmãos. Em Amós capítulo 3 e o verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. De acordo com essa passagem bíblica, Deus diz que Ele não fará nada que tenha alguma importância para a nossa salvação, sem revelar antes aos seus servos. Quem são os seus servos? O verso diz: seus servos, os profetas, aqueles que escreveram o Novo e o Velho Testamento. Esses são os servos de Deus que está se referindo nesse verso, os profetas. Tudo que irá acontecer nesse mundo, que tem alguma relevância para a salvação do homem, está revelado na Bíblia, na Palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E se nós quisermos entender a última geração do povo de Deus, que está se referindo aos nossos dias, você acha que a palavra de Deus revelou isso para nós? Certamente, o verso que lemos diz que o Senhor não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Gostaria de, nesse momento, levar os irmãos a uma passagem onde Jesus nos diz qual será a obra da última geração. Que pela graça de Deus possa ser eu e você essa última geração de fiéis. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. No livro de Mateus, capítulo 24, veremos uma pergunta dos discípulos para Jesus. No verso 3 diz assim: os discípulos se aproximando de Jesus, diz-nos: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui os discípulos mostram que eles tinham um conhecimento que o fim um dia chegaria. E eles, querendo ter mais compreensão das profecias bíblicas, eles se aproximam a Jesus e dizem assim: Jesus, nos explique o que acontecerá, qual será o sinal da segunda vinda de Cristo, da sua segunda vinda, e qual será o sinal do fim do mundo? E Jesus responde. Veja só no próximo verso, no verso 4, Mateus 24, no verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Paremos por aqui e vamos meditar nesse verso. De todos os sinais que Jesus citou nesse capítulo 24, o primeiro sinal que ele dá, que está próximo à sua vinda, à sua segunda vinda, e o fim de todas as coisas, é que haverá engano. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Mas esse engano acontecerá aonde? No próximo verso nos diz, verso 5, porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Cristo dizendo, ampliando o pensamento desses enganos, diz que acontecerá no meio cristão. Como é que eu sei disso? Porque ele diz, muitos virão no meu nome, e enganarão a muitos. O engano acontecerá também no meio cristão. Por aí vem a necessidade, por isso vemos a necessidade de estudarmos a palavra de Deus. Por isso vemos a necessidade de um ministério como esse que está oferecendo palestras de Apocalipse, seminários e estudos bíblicos semanalmente para os irmãos. Que todos possam fazer proveito disso, para que possamos ser conhecedores da palavra de Deus.
Mas eu gostaria de, nesse momento, pedir para o irmão que está acompanhando com a sua Bíblia, colocar o dedo aqui em Mateus 24, ou marcar em Mateus 24, e vai comigo em Mateus 7. Porque o verso disse claramente, muitos virão em meu nome. Eu quero que vocês vejam o que diz em Mateus capítulo 7, falando no nome de Cristo, e o verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Parece tão simples para entrar no reino do céu. Muitos virão no nome do Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. E no verso 22, muitos me dirão naquele dia. Que dia está se referindo? O dia que veremos a Cristo, a segunda vinda de Cristo que está prestes a acontecer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Vocês conseguiram conectar essa passagem com Mateus 24? Muitos virão em meu nome. Aqui pessoas dizendo para Jesus, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essas pessoas, elas vieram em nome de Cristo. Mas veja o que Cristo diz para elas no próximo verso. No verso 23. Então lhes direi abertamente. Isso é Cristo falando. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pegou essa última palavra do verso? Apartai de mim, vós que cometeis iniquidade. O que é iniquidade? Sabemos que está se referindo ao pecado. Pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, o verso 4. Todo aquele que peca, transgride também a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então aqui vamos colocar todas essas informações que temos da palavra de Deus junto. Muitas pessoas nos últimos dias virão em nome de Cristo, fazendo milagres, profetizando, fazendo até mesmo maravilhas, a qual muitos de nós ficamos maravilhados. Mas Cristo corta no coração e diz, apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que cometeis pecado. Então, para que nós não possamos ser enganados, não basta vermos milagres. O cristão, ele deve viver como Cristo viveu. Aquele que conhece a Cristo não cometerá iniquidade. Vamos continuar com o sermão de Jesus no monte para os seus discípulos. Em Mateus 24, no verso 6, ele começa a dar mais sinais da sua vinda. Veja o que diz no verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pessoas hoje no mundo estão perplexas a verem essas coisas acontecendo. De fato, elas verem guerra após guerra acontecendo nesse mundo, de uma forma mais e mais. Elas veem esses sinais acontecendo e alguns chegam ao ponto de dizer que o homem colocará o fim nessa terra através de guerras. Mas não foi isso que Cristo diz, meu irmão e minha irmã. Aqui diz que ouvireis falar de guerra e vereis essas coisas de fato, mas este não é o fim. Louvado seja Deus por isso. Ele não permitirá que o homem coloque um fim nessa terra. Não fique preocupado com nações que têm armamento pesado para destruir esse mundo. Deus não permitirá, não dará o gosto aos pecadores colocarem um fim na história desse mundo. Este é somente um sinal, não o fim do mundo. Há uma diferença que eu quero que o irmão consiga ver nesses versos. Jesus está dando sinais do fim. Ele não disse que este é o fim. Olha só um outro sinal que ele dá no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Eu nem vou falar da África para os irmãos nesse momento de fome e pestes. Olha só ao redor de nós aqui na grande São Paulo.
Quantas pessoas nesse exato momento estão passando por fome? Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento não estão enfermas, com alguma forma de enfermidade, pestes, como diz o verso? Quantas pessoas você conhece que estão enfermas? Essas coisas não são o fim. Essas coisas são sinais que o fim está próximo. Mas o que é o fim? Se essas coisas não trarão o fim desse mundo, se essas coisas não trarão a segunda vinda de Cristo, o que trará o fim? O que trará a segunda vinda de Cristo? Louvado seja Deus, porque a sua palavra nos revelou isto também. Como nós iniciamos o nosso estudo, Deus não fará nada sem revelar primeiramente os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vem comigo em Mateus capítulo 24 e o verso 14, e lá encontraremos a resposta para a nossa pergunta: o que trará o fim desse mundo? No verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu quero que o irmão grave a próxima palavra na vossa mente. Em testemunho. Exatamente. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O verso nos diz o que trará o fim dessa terra, o que trará a segunda vinda de Cristo. Diz claramente que este evangelho do reino será pregado, mas não somente pregado, será pregado para testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Eu gostaria tanto que os irmãos pudessem compreender a profundidade desse verso. Permita-me refletir esse verso com o irmão e com a irmã. Quando diz que esse evangelho será para testemunho, está dizendo que o evangelho não basta ser pregado. Imagine comigo agora. Imagine que um pregador diz que nós, como cristãos, segundo a palavra de Deus, devemos amar uns aos outros. Nós, como cristãos, não podemos matar, porque a Bíblia diz claramente, não matareis. Mas ele tem ódio no seu coração. E Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão já o matou no seu coração. Já o assassinou no seu coração. Foi o evangelho pregado por esse pregador? Sem dúvidas, ele pregou, não matarás. Mas não deu testemunho do evangelho. Somente quando o evangelho ser testemunhado pelas pessoas, pelas nações, virá o fim. Um pregador, talvez ele diz, não cometerá adultério. Mas ele está cobiçando, ele está entretendo pensamentos impuros. Ele não está buscando a graça de Cristo para vencer esses pensamentos impuros. Está o evangelho sendo pregado? Sem dúvidas, por palavras. Mas não está sendo para testemunho para todas as nações. Eu tenho visto muitas pessoas hoje que eles têm uma certa aversão pelo cristianismo, porque eles não veem o cristão vivendo o evangelho. Ele não vê o cristão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E por isso o nome de Cristo é profanado pelos infiéis, pela vida do próprio cristão. Você já parou para pensar nisso? Reflita sobre a sua própria vida e eu refletirei sobre a minha. Estou eu manifestando o caráter de Cristo? Afinal de contas, ser cristão é ser como Cristo. Nós devemos mostrar para o mundo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lembra o que Paulo falou? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Por que será que Paulo falou daquela forma na negativa, eu não me envergonho do evangelho? Porque havia uma tendência dos cristãos da época de Paulo se envergonharem do evangelho, porque eles eram diferentes de todas as pessoas ao redor deles. Mas nós, como cristãos hoje, não devemos nos envergonhar do evangelho. Não devemos nos envergonhar de ser diferentes, de ser honestos, de não falar palavrão, de não usar a gíria do mundo, de nos vestir diferentes, de cuidar do nosso próprio corpo,
nós devemos demonstrar que o Evangelho tem poder para nos salvar do pecado. Isto trará o fim. Eu gostaria de enfatizar isso para os irmãos, que embora nós tenhamos uma sede de proclamar o Evangelho, a menos que todos nós possamos mostrar o Evangelho no nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa comunidade, de nada vale as palavras proferidas pelo cristão. Isso, meus irmãos, trará o fim de todas as coisas. Você já imaginou, parou para pensar sobre isso? Você pode trazer o fim de todas as coisas através da graça de Cristo operando na sua vida. Através de você abraçando o Evangelho eterno, que é o poder de Deus. Você pode apressar a vinda de Cristo sendo transformado e vivendo uma vida digna de Cristo, que é segundo a sua palavra. Na palavra de Deus nos mostra um povo assim. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14 mostrará que Jesus terá um povo que refletirá o seu caráter nessa terra. Então o fim virá. Cristãos maduros, cristãos que não estão interessados a brigarem, interessados a falar mal um do outro, cristãos que estão interessados a refletir a imagem de Cristo. Em Apocalipse 14 nós vimos esse povo. Veja só comigo no verso 5. E na sua boca, por sinal está se referindo dos 144.000 nesse capítulo, a qual os irmãos terão oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto em breve. Diz lá, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A palavra de Deus, ao descrever esse povo que manifesta o caráter de Deus, o caráter de Cristo, esse povo que por sua vida trará o fim de todas as coisas, apressará a vinda de Jesus Cristo. Diz que esse povo, na sua boca, não houve engano. Por que será que a palavra de Deus disse na sua boca? Deu essa característica desse povo. Muito simples. A palavra de Deus também nos diz que da abundância do coração a boca fala. Se eles não têm engano na sua boca, é porque o seu coração também não tem engano. São pessoas honestas, sinceras, entregaram tudo a Cristo e foram purificadas. Diz que eles são irrepreensíveis. Em outras palavras, não tem nenhuma repreensão. Não há nada de mal para falar deles. Venceram os seus pecados. Pelo poder do Evangelho, manifestam o caráter de Cristo. Agora sim, Cristo mostra para todo mundo que o Evangelho funciona na vida do crente. Agora sim, o mundo não tem mais motivo para caçoar, para zombar do Evangelho. Ontem mesmo, quando eu estava na praça cantando e pregando, alguém gritou alto, lamentavelmente, são todos um bando de safados. Eu acredito que aquele homem tinha razões para falar isso. Provavelmente ele já viu cristãos que estavam no bar. Provavelmente ele já ouviu história de cristãos cometendo adultério. Provavelmente ele já viu cristãos falando mal um do outro, batendo na sua esposa, fofocando. Seja o que for, essas coisas dão razão ao ímpio para zombar do Evangelho. Eu gostaria de apelar aos irmãos que pudessem entregar tudo a Cristo nesse momento, para que pudessem deixar esse Evangelho que proclama o perdão de Cristo, mas não enfatiza o seu poder de transformar o caráter. Que nesse momento seja o pecado que você tem. Não importa quantos anos você está na igreja ou se você não é um cristão, você pode obter perdão e vencer o seu pecado, entregando a Cristo nesse momento. Seja qual for o seu vício,
E não pense somente em vício de drogas, talvez é um vício de caráter, um defeito de caráter, como a ira, como xingamento, seja o que for. Se você tem algum pecado na sua vida, que tu possa fazer a decisão de se ajoelhar nesse momento e clamar a Cristo a sua justiça. E que a sua justiça, a justiça de Cristo, possa lhe perdoar e lhe transformar a vida. Que Deus te abençoe.